De amor. Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Terminamos semana passada o estudo do livro Obras Póstumas e estamos iniciando a Gênese. Esse horário de 14 horas às 15 ou 15 minutos antes das 15, nós estudamos as obras de Kardec, com exceção do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, que estudamos outros dias aqui na casa. Então, terminado Obras Póstumas, estamos iniciando então o livro A Gênese. Vamos à leitura do Evangelho, fazer a prece e iniciar o estudo. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O maior mandamento. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mateus 22. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Permita que o mestre Kardec nos inspire, bem como a direção espiritual da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do nosso patrono, o professor José Jorge, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Alguns que chegaram depois, a gente está fazendo o nosso estudo que fazemos aqui todos os dias. Agora é uma live, mas vocês podem fazer perguntas. Estamos iniciando o estudo do livro A Gênese. A reunião com vocês estava marcada para as 15 horas, não é? Então até lá nós vamos estudar bastante aqui. Então o livro A Gênese é o último livro escrito por Allan Kardec. Nós estamos começando hoje essa obra. Por volta de 1854, Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, teve conhecimento das mesas girantes, dos fenômenos, mas ele só se dedicou ao estudo em 1855. Ele começou a se dedicar à pesquisa da doutrina espírita, sobre o espiritismo. Em 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. 1861, o Livro dos Médiuns. 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o livro Céu e o Inferno. E em 1869, o livro A Gênese. E logo depois ele desencarna. Ele desencarnou em 69. Então, nesses 14 anos, o mestre Kardec trouxe toda a doutrina espírita. Então, ele foi enxuto, 14 anos, pesquisou. Ele soube ouvir o Cristo Jesus, o que o Cristo quis trazer para a humanidade. E o objetivo da doutrina espírita, ela é alavancar o progresso moral da humanidade.
Não se trata de uma pessoa, de um médium, e sim da humanidade. Ela chegará a todos os rincões do planeta. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, divulgando a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, que é a coluna mestra da doutrina espírita, nós podemos dividi-lo em 4 partes. A primeira parte fala de Deus, do universo, da criação. Da primeira parte do Livro dos Espíritos é que se desenvolveu a Gênese. Gênese quer dizer início, princípio. É o livro que nós vamos estudar hoje. Da segunda parte do Livro dos Espíritos se originou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a continuidade do Livro dos Espíritos. É o manual do médium cristão. A terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, trata das leis morais, foi desenvolvido o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, das penas e consolações, o livro O Céu e o Inferno. É o que chamamos de Pentateuco. A Revista Espírita, ele lançou em 1º de janeiro, que nós vamos estudar em seguida, a Revista Espírita, de 1858. Então, era um periódico que ele recebia as cartas, as informações sobre o Espiritismo e uma maneira de divulgar a doutrina espírita de um modo acessível a todos. Ele, com os recursos próprios, escreveu a Revista Espírita, que foi até o ano que ele desencarnou. Então, nós temos aqui um conjunto de 12 revistas, são 12 anos. Então, cada revista, ela era mensal, cada revista ela tem 12 blocos de informações. Lá nós estamos estudando, terminando a Revista Espírita de 1859, a primeira revista. Então vamos lá. Falamos aqui da base, da doutrinária. Vimos aqui que Allan Kardec é o pseudônimo do nosso professor Hippolyte Denisard Rivaio, e o livro A Gênese é o desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Outras obras do nosso Kardec o que é o Espiritismo. Tem um livro chamado A Passagem, que é um opúsculo, e da Comunhão do Pensamento, que também é um opúsculo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Milagres e as predições segundo o Espiritismo. Por Allan Kardec, o autor do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a construir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então, são essas frases que Allan Kardec colocou na página de rosto do livro A Gênese. Nós estamos com a edição do Centro Espírita Leon Denis. Então, o nosso querido Allan Kardec, ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1859.
desculpem, de 1804. 3 de outubro de 1804. Veio desencarnar em 69. Então vamos para a introdução. Então ele desencarnou em 31 de março de 1869. Introdução do livro. Esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Como seu título indica, ela tem por objetivo o estudo de 3 pontos diferentemente interpretados e comentados até o presente: a Gênese, os milagres e as predições, nas suas relações com as novas leis que emanam da observação dos fenômenos espíritas. Então, do que se trata o livro aqui? A Gênese, o princípio de tudo. E o que são os milagres? Existe milagre? E as predições. As predições é o que vai acontecer no futuro. 2 elementos, ou se quiserem, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. A gente vê lá no Livro dos Espíritos que são 3 forças existentes no universo: Deus, o Espírito e a matéria. O que se chama de Trindade Universal. Deus, o Criador. O que sobra é matéria e o Espírito, que é o ser inteligente da criação. Então, todo o universo é constituído do ser inteligente e de matéria, como ele colocou aqui, o princípio espiritual e o elemento material. Qual a importância da gente saber essas coisas, a gente estudar tudo isso? Tudo que vocês veem ali no fenômeno, que o médium faz junto do espírito, ali não tem milagre nenhum. Não existe milagre. É tudo explicável. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma razão de ser. E a gente estuda para a gente dar continuidade ao trabalho. Vocês já pensaram se o médium amanhã morre? Já está velhinho, né? Uma hora ele vai. E aí, o que a gente faz? Para? Vai correr atrás de outro médium? Então a gente precisa conhecer, precisa saber, para a gente dar continuidade ao trabalho, outros darão continuidade. E continua aqui a introdução do livro. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis, se não considerarmos um dos 2. Exatamente como a formação da água seria inexplicável se deixássemos de levar em conta um dos seus 2 elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Então Kardec sempre de uma maneira simples, fazendo as analogias para a gente compreender. A fórmula da água são 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, o H2O. Se tirar um, não é água. Se acrescentar um, não é mais água também. Tem que ter os 2 elementos. Para a gente compreender os fenômenos espirituais, tem que ter os 2 elementos: o elemento espiritual e o elemento material. É a base de tudo. Como que Jesus transformou a água em vinho? Ele conhecia o elemento material, tinha um fluido poderoso, manipulou a essência da matéria e transformou. A gente vê água aqui nas casas espíritas sendo magnetizadas, muitas vezes viram leite, ficam branquinha.
entra no estado soltam aquelas bolinhas, simplesmente com a ação magnética. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo, como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Então, vamos lá. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual, foi o próprio fenômeno que se revelou. Não foi Kardec que inventou a doutrina espírita, nem os espíritos. O próprio fenômeno, os próprios espíritos disseram: nós somos a alma dos homens que já viveram na Terra. O próprio fenômeno. Então, por isso, a gente tem a solução de uma infinidade de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo como inadmissíveis, porque são considerados milagres. E milagre não existe. Milagre não existe. Tem que ter uma explicação para tudo. E com esses dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material, a gente compreende esses fenômenos. Esses fatos existem em grande quantidade nas Escrituras, e é pelo desconhecimento da lei que os rege, que os comentadores dos dois campos opostos, girando incessantemente no mesmo círculo de ideias, uns desconsiderando os dados positivos da ciência, outros, o do princípio espiritual, não puderam chegar a uma solução racional. Essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Vocês que chegaram agora, sejam bem-vindos à nossa casa. A gente está dando curso aqui, a nossa programação. Nesse horário, a gente estuda o livro A Gênese, estamos começando hoje o livro, estamos na introdução. Em seguida, a gente estuda a Revista Espírita. Então, durante 45 minutos, a gente tem essa aula aqui, tá? E o livro A Gênese está explicando aqui como que a gente entende os fenômenos mediúnicos. E ele colocou, Kardec colocou, dois elementos fundamentais, o elemento espiritual e o elemento material. É isso que nós estamos lendo aqui, estudando nesse momento. Se alguém quiser dar alguma opinião ou perguntar alguma coisa, pode interromper e fazer a pergunta, tá? Então, essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ela retira, é verdade, da maioria desses fatos a característica sobrenatural. Porém, o que vale mais? Admiti-los como resultante das leis da natureza ou rejeitá-las completamente? Então, o que ele está falando aqui? Com esses elementos, a compreensão do fenômeno, a gente sai do pensamento milagreiro, que aquilo é um milagre. E está tudo dentro da lei da natureza, da lei de Deus. Enquanto que sua admissão nesse título, não suprimindo mais que os acessórios, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas para a crença de verdades que, até pouco tempo atrás, consideravam como utopias. O que é uma coisa utópica? Uma coisa irrealizável, que não é verdadeiro. Então, muitos pensadores diziam que a religião, Jesus não fez milagre nenhum, aquilo é tudo invenção.
com o advento do Espiritismo, a gente compreende essas leis, as leis que regem o fenômeno mediúnico, que são leis naturais, fenômenos completamente explicáveis, pois estão dentro da lei natural, dentro da lei de Deus. Então, Jesus não fez milagre nenhum. Então, estou repetindo aqui para quem foi chegando depois, o raciocínio. Tudo que Jesus fez tem uma explicação. A gente leva em conta o elemento material e o elemento espiritual. E tudo se explica. Portanto, esta obra é, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo, sob um ponto de vista especial. Sua documentação estava pronta, ou pelo menos elaborada há muito tempo, mas o momento de publicá-la ainda não havia chegado. Então é a obra que nós estamos estudando, a Gênese. Essa foi a última obra trazida por Allan Kardec. O livro Obras Póstumas foram anotações que ele fez e que foi publicado posteriormente. Porém, a sua última obra foi a Gênese, em 1869. Logo depois, ele desencarnou. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Nele, tudo deve ser dito às claras, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir seguramente. Uma solução dada precipitadamente, antes da elucidação completa da questão, seria uma causa mais de atraso que de adiantamento. A importância da causa na questão que aqui se trata nos impunha o dever de evitar toda a precipitação. Então, quando ele diz que a doutrina espírita não tem mistérios, e a gente sabe das doutrinas secretas antes do Cristo, os iniciados, chamados iniciados na Grécia, na Índia Védica, no Egito Antigo, até na Palestina, esses segredos que um médium, um trabalhador da mediunidade para esses iniciados levavam até 10 anos de comprovada idoneidade moral, de caráter, para trabalhar e ter acesso a esses conhecimentos, Jesus abriu esse conhecimento a todos. Jesus abriu, falando abertamente. Que conhecimentos eram esses? A imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, que é a base de tudo, a base de tudo. A imortalidade, mantendo a individualidade. É a base de todas as ideias espíritas. As ideias espíritas sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. A doutrina espírita juntou essas ideias. Kardec concatenou, quer dizer, juntou essas ideias esparsas no mundo inteiro. A ideia da imortalidade mantendo a individualidade, a ideia da reencarnação, a ideia da pluralidade dos mundos habitados, a ideia da comunicabilidade, a ideia do Deus único. Isso tudo, dentre outras, era tido numa sessão secreta, fechada, e o Jesus abriu. Com o tempo, o homem conspurcou toda a doutrina do Cristo. Vem a doutrina espírita resgatar essas ideias com
A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, resgata todas essas ideias que o Cristo trouxe, que o homem desviou, né? A gente sabe ali que no século IV, com Constantino, o cristianismo se tornou catolicismo. Então foi fundada ali, 324, 26 por aí, a Igreja Católica Apostólica Romana. E muita coisa foi suprimida dos evangelhos. A doutrina espírita vem resgatar tudo isso. Então, cada ideia vem a seu tempo. De acordo com a maturidade do homem, vem a doutrina espírita para a gente compreender todos esses fenômenos, toda a realidade do mundo espiritual. E nessa doutrina, o livro A Gênese foi o último livro, esperando a compreensão das primeiras obras, principalmente do Livro dos Espíritos, para que depois pudéssemos compreender essa questão dos milagres, essas questões do fenômeno mediúnico. E ele continua aqui, mais uns 10 minutinhos a gente para. Pareceu-nos necessário, antes de entrar no assunto, definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na edificação da nossa doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam dela toda ideia de misticismo, constituem o objetivo do primeiro capítulo intitulado Fundamentos da Revelação Espírita. Pedimos uma atenção rigorosa para esse ponto, porque é aí que se encontra, de algum modo, o nó da questão. Não obstante, a parte que toca à atividade humana na elaboração dessa doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos. Ela, porém, não é formada da opinião pessoal de cada um deles. Ela não é e nem pode ser mais que o resultado de um ensino coletivo e concordante. Somente nessa condição ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito e só teria o valor de uma opinião pessoal. Então, a doutrina espírita ela é universal, porque ela tem a opinião de diversos espíritos, através de diversos médiuns, em diversos locais diferentes, em tempos diferentes. Isso dá esse caráter universal. No mais, é a opinião de um espírito qualquer. Todo respeito a todas as religiões, a todos, mas a gente teve na época de Kardec, ele foi contemporâneo de Kardec, um homem chamado Rusteng. Ele tinha basicamente a ideia do corpo fluídico de Jesus, que Jesus era um agênere, Jesus não era um homem como nós somos, mas era a opinião dele, não prosseguiu. Quando você pega, às vezes você tem aí o Ramatiz, é uma casa boa, tem muito trabalho, mas o Ramatiz traz coisas que é a opinião dele, é a visão dele, ainda não é um ensino para todos. Vários espíritos dizendo a mesma coisa. Tem vida em outro planeta? Tem. Quem leu o Ramatiz, ele fala muito da vida em outros planetas, fala muita coisa interessante em suas obras. Porém, ele trouxe aquelas obras. Diferentemente da doutrina espírita, que não é a doutrina de Kardec, não é doutrina kardeciana, é doutrina espírita, trazida pelos espíritos. Quando a gente pega aqui, e a gente já vai terminando, eu vou pegar bem certinho no dicionário a definição de doutrina, né? O que é uma doutrina? Aí ele coloca aqui, conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. A doutrina é um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. 2.
conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Então, é um conjunto de ideias fundamentais. Por isso, a doutrina espírita, quem é espírita deve seguir esse conjunto de ideias trazida pelos espíritos. E para encerrar, só um apanhado que fizemos inicialmente, Kardec nasceu em 1804, em Lyon, na França, e desencarnou, 3 de outubro de 1804, e desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos. Ele conheceu a doutrina espírita em 1850, e ele ouviu falar dos fenômenos em 1854. Ele já tinha 51 anos. Em 55 é que ele pesquisa os fenômenos trazidos pelos espíritos. Começa a analisar as chamadas mesas girantes, ou a dança das mesas. Como Kardec era competente, um grande pedagogo, aluno de Pestalozzi, poliglota, falava vários idiomas, escritor conhecido, tem livro hoje que se estuda, gramática na França, que foi o professor Hippolyte que escreveu. E para ele não misturar o seu nome, que era conhecido, com o que ele estava trazendo na doutrina espírita, o livro que nós aconselhamos a ler é o Obras Póstumas, que traz tudo isso. Nós terminamos semana passada aqui de estudar. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Segundo lá o seu guia, foi o nome que ele teve quando ele era um sacerdote celta. Então, aquela região da França, que era conhecida como Gália, pegava parte da Alemanha, Grã-Bretanha, aqueles países ali da Europa, daquele meio ali, era conhecido como Gália. E as diversas tribos eram conhecidas como tribos celtas, que habitavam aquela região. E ele foi um sacerdote celta. O sacerdote era responsável também pela educação dos jovens, além de trazer o ensinamento sobre o divino. Ele adotou esse pseudônimo. Em 1857 ele lança o Livro dos Espíritos. Em 59 o Livro dos Médiuns, que é a continuação do Livro dos Espíritos. Em 64 ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 65 o Céu e o Inferno. 69 a Gênese. Você pega o quê? 14 anos ele trouxe tudo isso. Olha a competência desse espírito e a capacidade que ele tinha. Então a gente encerra por aqui. Semana que vem a gente continua aqui no parágrafo onde paramos. Nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo desta tarde. Agradecemos aos espíritos aqui presentes, ao nosso Kardec, ao nosso altivo e toda a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. O nosso professor José Jorge, o patrono desse estudo. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da tarde de hoje, em torno do livro A Gênese. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.